1, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ó Deus, diga a tua palavra. O Senhor, queremos nesse momento a iluminação do teu Espírito, a unção do teu Espírito, para compartilhar a tua fidelidade neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar, à luz deste texto, sobre a felicidade que a Bíblia proporciona. A felicidade proporcionada pela palavra de Deus. O texto começa: bem-aventurado. Bem-aventurado que lê, que ouve e que guarda. Bem-aventurado é feliz. Então, aquele que ouve, que lê, que guarda a palavra de Deus, sem dúvida alguma, não obstante as intempéries da vida, são felizes. Eu quero inicialmente falar sobre algumas características importantes da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é única. Única em vários sentidos. Ela é um livro diferente de todos os demais. No seguinte aspecto que vou colocar aqui, além de muitos outros, vou citar apenas alguns aspectos. A Bíblia é única em coerência, pois apesar de ter sido escrita durante um período de cerca de 1.600 anos, durante mais de 40 gerações, com mais de 40 autores envolvidos nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc. Ela mantém total unidade nos seus ensinamentos. Veja a coerência da palavra de Deus. Ela, a sua escrita durou 1.600 anos, cerca de 40 gerações, e nessas 40 gerações, todos que a escreveram, não houve contradição alguma. Aliás, queridos, nós, seres humanos, quando escrevemos sobre determinado assunto, e eu que já li uma porção de livros, e já escrevi também algumas coisinhas, quando você lê ou escreve alguma coisa, você percebe que até naquilo que você defende, no momento ou outro, você se contradiz. Isso é humano. Mas a Bíblia não. Autores diferentes, tempos diferentes, gerações diferentes, e não há contradição alguma. Isso, sem dúvida, é uma das vertentes que mostra a veracidade da palavra de Deus. Então ela é única em coerência. Ela foi escrita em locais diferentes também, lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias escreveu numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Patmos, outros escreveram textos bíblicos em meio a campo e batalha. Veja bem, ela é única nesse sentido. Ela é única também porque ela foi escrita em diferentes circunstâncias também. Não só em diferentes locais, mas em diferentes circunstâncias. Alguns escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria. Feliz. Outros escreveram numa profunda tristeza e desespero. E
nós percebemos a angústia do escritor, especialmente no livro de Salmos. A Bíblia também é única em sobrevivência. Alguém conhece e tem na sua biblioteca algum livro do primeiro século? Você já viu algum livro do ano 100 depois de Cristo? E antes de Cristo, já viu algum? Mas a Bíblia está aqui. Ela sobreviveu a tudo isso. Os escritores daquele tempo ficaram em esquecimento. Certamente os escritores de hoje, se Jesus não voltar antes, Jesus disse que o tempo está próximo, mas se ele não voltar antes, daqui 2 anos ninguém lembra de nada que aconteceu hoje. Nada. Mas, meus queridos, a Bíblia, na verdade, é única em sobrevivência. Ela sobreviveu a todo esse tempo, os seus escritos permanecem até hoje. É claro que, historicamente, você tem alguns escritos de filósofos, mas muito poucos, em algum tempo antes de Cristo. Você tem o Código de Hammurabi, que também é mais antigo também, você tem essas informações, mas, a bem da verdade, única em sobrevivência, que sobreviveu a tudo, inclusive a perseguição, foi a Bíblia, a palavra de Deus. Em 303 anos Dominus, ou seja, depois de Cristo, o imperador Diocleciano proclamou um edito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir suas escrituras. O edito era para impedir a adoração a Deus e promover a destruição das escrituras. Um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam a posição de destaque perderiam todos os seus direitos, enquanto aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade, caso insistisse em professar o cristianismo. Mas a Bíblia, há tudo isso e muito mais a Bíblia. A palavra de Deus permanece aqui. Alguns homens de grande influência afirmaram que a Bíblia seria um dia um livro esquecido. E é curioso confirmar aqui. Voltaire, o francês renomado e incrédulo que morreu em 1778, afirmou que em 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. Mas o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria casa, a casa do Voltaire, para imprimir Bíblias de Bíblias. Coisa linda. Veja o valor da palavra de Deus. Que ironia da história. Voltaire morreu. E mesmo assim, a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Continua. Aliás, é o best-seller de todo mundo. Não há em todo mundo outro livro mais lido do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Está comprovado que não há. O apóstolo João, no texto que lemos aqui em Apocalipse 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para nós, e ao mesmo tempo nos mostra que a Bíblia nos traz uma mensagem de bem-aventurança ou de grande felicidade. Queridos, nós cristãos, mais do que ninguém, precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus, apaixonados pela Bíblia, amar verdadeiramente essa palavra. Precisamos ter compromisso com
a palavra de Deus. Ler e observar os seus ensinos, e observar os seus mandamentos, observar aquilo que está orientado, entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém perguntou, num dos concílios que eu participei, perguntou para a pessoa assim: peraí, a Bíblia é a palavra de Deus, mas na Bíblia Satanás também fala, é Deus relatando os acontecimentos, Deus relatando em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então nós não podemos dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é Deus assim falando. Depois de destacar essas informações especiais acerca da palavra de Deus, da Bíblia, eu gostaria de refletir aqui em alguns aspectos em que a Bíblia representa para nós uma mensagem de felicidade, uma mensagem de alegria e de prazer, e por isso ela nos proporcionar o pulsar do nosso coração de alegria por ter em nossas mãos a palavra de Deus. O primeiro destaque que faço, os destaques que eu estou fazendo vai estar no próprio texto que lemos. O primeiro destaque podemos falar da felicidade de ler. Felicidade de ler. Bem-aventurados aqueles que leem, felizes aqueles que leem as palavras da profecia, aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que leem os escritos da palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes. Como é gostoso ler a palavra de Deus. Estou terminando dentro de poucos dias mais uma vez a leitura bíblica completa deste ano. Talvez termine antes do dia 30, que a previsão é dia 30, termine antes disso. E dentro dessa leitura, esse ano, para seguir, eu fiz uma leitura diferente. Eu baixei um aplicativo sobre a leitura da Bíblia, e é uma leitura da Bíblia por ordem cronológica. E como foi gostoso fazer essa leitura em ordem cronológica, como foi salutar, como foi de grande aprendizado. E olha, toda vez que você lê a Bíblia, você tem aprendizado. Essa é uma outra verdade dela. Inúmeras vezes eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Inúmeras vezes. E toda vez que leio a palavra de Deus, tem uma coisa boa. Maravilha, toda vez que você lê, às vezes o texto pula em você e você, puxa vida, e você imagina, gente, eu não lembro de ter lido isso aqui não. Você passa pelo texto, lê uma vez, lê outra, e às vezes em um momento o texto chama a atenção. Eu tenho o hábito, quando eu fazia leitura bíblica na Bíblia física, eu tenho várias delas, eu tinha o hábito de grifando os textos que me chamavam a atenção. Aí depois de ler tudo, eu voltava só nos textos para refletir sobre eles. Refletir sobre os textos. E é muito bom. É maravilhoso. A felicidade, a alegria de Deus, você encontra coisas novas, encontra novidades, encontra algumas coisas gostosas. E essa leitura que eu fiz de ordem cronológica, ela trouxe um pormenor, porque na mesma hora que você estava em Crônica, eu estudava lá em Reis, estudava em Isaías, porque tem aquela cronologia da mesma época, e você via a consonância de um texto com o outro, às vezes até a repetição do mesmo conteúdo do texto. Mas valeu a pena fazer essa leitura de ordem cronológica. Muito bom, que a gente aprende a cada vez que lê a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu li o livro de Efésios, todinho, de 1 a 6, de Efésios todinho. Então, vale a pena aí você lê, você absorve, e o prazer de ler é quando você aplica também na sua vida. Bendito, por exemplo, em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia e toda consolação. Eu leio e oro, Senhor, obrigado, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, adorado seja o Senhor, e obrigado porque Tu és o Deus que nos consola, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus
vida está alegria de ler a palavra de Deus. Existem vários tipos de comportamento frente à Escritura, queridos. Existem o comportamento daqueles que não leem. Aqui está falando de bem-aventurados que leem. Os que não leem são aqueles que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter em seus lares Bíblias e até luxuosas, mas apenas para enfeite. Outros têm como amuleto. Amuleto como uma ferradura, como outra coisa mais. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para poder evitar os males. A Bíblia não foi feita para isso. Ela é para ser lida. Aqueles que não leem. Mas também podemos falar, frente à palavra de Deus, vários comportamentos daqueles que não entendem. São aqueles que lendo-a sem sabedoria, sem a iluminação do Espírito Santo, e tem como um livro confuso ou apenas interessante. Aliás, queridos, Deus permite que você conheça a palavra de Deus, o básico para a sua fé. Para a sua fé nele, como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, para você poder, depois que você confessa a Cristo, e o Espírito Santo adentra a sua vida, aí você começa a ser iluminado pelo Espírito de Deus para poder entender as Escrituras. Iluminado pelo Espírito de Deus para poder entender as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Você começa a receber a luz do Espírito Santo. Hoje nós vivemos esse tempo da iluminação. Vocês percebem? Sempre, boa parte das vezes que eu leio a palavra, eu oro, Senhor, me dê a iluminação e a unção do Espírito. Iluminação é a luz do Senhor. Hoje, por exemplo, nós temos três palavrinhas, que é revelação, inspiração e iluminação. Dentro do contexto teológico, a revelação de Deus é tirar o véu, é dar clareza àquilo que está oculto. Então nós temos a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é a revelação através da natureza, como diz o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz menção ao outro dia, e assim por diante. A revelação especial, ela veio através da sua palavra, e de modo especial, a revelação especial veio através de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, a nós falou-nos pelo Filho, falou-nos através de Jesus Cristo. Então, para poder entender a palavra, é preciso ter de fato o autor dessa palavra em nosso coração e em nossas vidas, que é o Espírito Santo. É a revelação. Tem também a inspiração. A Bíblia diz que homens, a palavra de Deus diz que homens inspirados pelo Espírito Santo, e outras são movidas pelo Espírito Santo, escreveram essa palavra. Hoje nós temos iluminação. Às vezes se fala muito por aí, fulano hoje estava inspirado, na hora que pergunta, não é inspirado, estava iluminado. No contexto teológico, é iluminado. Mas aquele cantor ali estava inspirado, não no sentido teológico, mas de fato no sentido da palavra de Deus. Nós recebemos hoje a iluminação. Então, aqueles que não entendem por não serem iluminados pelo Espírito de Deus. Um outro comportamento é daqueles que leem e entendem. Bem-aventurados aqueles que leem as palavras desta profecia. Aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus de novo nascimento. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e confessaram que Ele é Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, o desafio: se entre nós alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador, você pode ter uma intimidade com a palavra de Deus a partir do momento que você confessa Jesus como seu Salvador.
que se entre aqueles que nos rodeiam tem alguém que não conhece Jesus como Salvador ainda, há o desafio para que nós possamos compartilhar esta palavra, essa fé e levar a pessoa a confessar Jesus como Salvador. Portanto, meus amados, a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra de Deus é que essa pessoa tenha uma experiência de salvação em Cristo. Se alguém diz assim, eu não entendo nada da Bíblia, tanta coisa confusa, você diz para ele, faz o seguinte, entregue a sua vida para Jesus, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e na sua vida, você vai começar a entender. Você vai começar a entender a partir da sua experiência com Deus. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é a condição necessária para entender a Bíblia. Então, uma das alegrias, nós podemos falar da felicidade, é da felicidade de ler a palavra de Deus. Deus fala isso. A outra felicidade é a felicidade de ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aliás, foi inaugurado por Cid Moreira, e hoje nós temos muitos aplicativos que você pode não só ler a palavra, você pode também ouvir. Eu tenho um aplicativo aqui da Bíblia no meu celular aqui, que eu posso ler o que é escrito, eu posso clicar no texto, clicar no áudio, e você ouve o que é escrito. Você ouve. Você pode ler, você pode ouvir. Eu conheço pessoas que fazem a sua devocional ouvindo a palavra. Ouvindo. Então, a felicidade é ouvir. Quando você está ouvindo aqui acerca da palavra, você está ouvindo acerca do texto da palavra de Deus, isso é felicidade. De manhã eu estava falando que às vezes a gente fica muito preso àquela situação de não de ter tempo para tanta, mas na hora que é para poder ouvir a palavra de Deus, você não tem tanta paciência. É preciso ter paciência por ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor. Ouvir é outra necessidade que a pessoa possa experimentar felicidade em estudar a Bíblia. Falamos acerca de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer por meio da palavra. Na medida em que lemos, somos uma sociedade, na medida em que lemos, nós podemos ir, na verdade, ouvindo e também aprendemos a palavra. Somos uma sociedade humana sedenta pela leitura, mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus quer falar ao coração. Muito pouco interessado. Então você pode ler e ao mesmo tempo ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Você pode também ouvir através do aplicativo de leitura. Você pode ter várias formas naturalmente de refletir acerca da palavra de Deus. Mas tem aqueles que ouvem, né? Outros comportamentos que tem em relação à palavra de Deus. Existem os que ouvem desinteressadamente. Desinteressadamente. Quantos no passado apenas ouviram as palavras dos profetas e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse? Eu vejo muita gente hoje ouvindo a palavra sem interesse, ouvindo a palavra para poder aplicar só aquilo que for bom na sua vida. Por isso que existe as caixinhas de promessa, né? Mas você já viu as caixinhas de mandamentos, de ordem, de correção? Tem não, né? Mas a Bíblia tem tudo isso. Não tem nada contra a caixinha de promessa, não. Nós até temos uma lá em casa que a minha enteada ganhou, está lá em cima da mesinha da sala, e de vez em quando eu vou, Giovana, vou tirar um para você aqui para mim. Ele tira uma mensagem. Não é? Muita gente fala com a gente, sem dúvida alguma. Mas é uma tendência humana para a gente fazer, sabe o quê? Há uma tendência humana que nós queremos receber só as virtudes da palavra.
Por exemplo, muita gente que diz assim, olha, Deus te colocou com cabeça e não cauda. Opa, eu sou a cabeça. A pessoa lê a palavra, você vai lá em Isaías 41:10, você lê lá, o Senhor teu Deus é contigo, é isso, fala com Josué. Nós vemos Isaías também, essa palavra, num tema de despanto, que Deus é contigo. Deus é comigo, claro, Deus é conosco mesmo, mas nós não podemos pegar para esse isolado nesse sentido. Nós temos a verdade de aplicar não só aquelas promessas da palavra de Deus, vamos aplicar também os mandamentos, as correções. Aliás, eu costumo dizer, já disse aqui, que toda promessa ela é sucedida por um mandamento. A maioria delas, promessa. Por exemplo, o texto áudio que eu gosto muito, de Salmo 37:5, o que diz lá? Então vem lá, primeiro, mandamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é o mandamento. E o mais ele fará. Aí vem a promessa. Vem o mandamento, depois a promessa. Você vai ler Mateus 6:33, quem lembra aí? O que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o mandamento. Aí diz assim, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí é a promessa. Então, todo mandamento, aliás, toda promessa é seguinte ao mandamento. Não é? É seguinte dessas coisas. Então é preciso a gente ter cuidado. Então, aqueles que ouvem desinteressadamente ou ouvem apenas para você para fazer, por captar aquilo que é a bênção da sua vida. Mas há momentos que a gente lê a palavra, isso acontece comigo com você também, e cada dia eu digo que a gente tem uma novidade na palavra, não só minha leitura por diversas vezes, mas até mesmo o manusear ela cotidianamente para a minha inspiração pessoal e para poder trazer alimento ao povo de Deus. Mas você lê a palavra e olha os corridos. Para você ler lá, puxa vida, Senhor, me ajuda nesse aspecto. Me ajuda a vencer esse aspecto, a vencer isso aqui. Me ajuda a ser corrigido pelo Senhor. Na palavra do Senhor, ela nos corrige. Mas há aqueles que ouvem, desinteressadamente, mas há aqueles que ouvem interessadamente, são aqueles que estão atentos à palavra de Deus, não deixam cair uma só delas. Ouvir com interesse é também uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir o nosso interior com uma mensagem de alegria e renovação de vida. Isso é ouvir com interesse. Ele diz que a Bíblia invada verdadeiramente o nosso interior. Que você olhe a Bíblia, que você receba esta palavra na sua vida em todos os sentidos. Então falamos aqui sobre a felicidade de ler, a felicidade de ouvir, de acordo com o texto, e finalmente podemos falar da felicidade de guardar. Os que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras dessa profecia. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas. Guardar aqui, meus amados irmãos, significa procurar praticar aquilo que lemos. Guardar é praticar aquilo que lemos. E aprendemos na Bíblia. Tiago 1:22 nos ensina: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticantes, somos convocados a praticar. Guardar é praticar a palavra no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, no nosso relacionamento com o próximo. Vamos guardar verdadeiramente a palavra. Alguém já disse que um gesto pode ter mais valor do que muitas palavras. Nesse sentido, meus queridos, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas um grande sentimento de felicidade. Até quando a Bíblia te corrige, você experimenta a felicidade. Ó Senhor, tu mexeste comigo agora, tu falaste comigo, tu me corrigiste. Obrigado, Senhor, e me ajuda a ser corrigido nesse aspecto.
Hoje a gente experimenta isso. Queridos, eu concluo. E eu quero terminar esta palavra perguntando o que a Bíblia significa para você. Não é você responder, não, você refletir. O que a Bíblia significa para você? É um livro comum ou especial? Você lê a Bíblia como lê qualquer tipo de livro? A Bíblia é um livro especial. É um livro que está sendo lido ou está esquecido, aberto na prateleira da sua casa? A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado a sua vida? Qual a resposta que você precisa responder no seu coração, no seu interior? Eu finalizo com uma ilustração extraída do livro Poder para Ser Vitorioso, de Rick Warren. Ele conta a história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul, que estava sentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia, quando um antropólogo com um capacete se aproximou dele e perguntou: o que você está fazendo? O nativo respondeu: estou lendo a Bíblia. Olha que ele era canibal, ele tinha se convertido. O antropólogo zombou dele e disse assim: você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitam esse livro? Não passa por um lugar de mentiras. Você não deveria desperdiçar seu tempo. O canibal olhou de alta a baixa lentamente e respondeu: Senhor, se não fosse esse livro, o senhor estaria nesse caldeirão agora. Se não fosse esse livro, o senhor estaria, na verdade, sendo preparado para o meu banquete. A palavra de Deus modificou a vida dele e modificou também o seu apetite. Ele não era mais canibal. É uma palavra que eu li no livro de Rick Warren. A Bíblia, meus queridos, é um livro especial, porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar um homem desonesto em uma pessoa correta. Acerca dele diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. E você? É uma bem-aventurada por lê-la, ouvir e guardar como um precioso tesouro no seu coração? Você é bem-aventurado? Deus em Cristo Jesus ministre verdadeiramente em sua vida e faça de você uma pessoa bem-aventurada. Eu quero que nós coloquemos em pé agora. Eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus pela palavra, claro. Nós oramos por sua vida, a gente sempre faz isso em nossos cultos aqui. Oramos por suas necessidades, poucas pessoas têm necessidades, né? Antes de eu pergunto a alguém aqui que não tem uma experiência com a palavra, ouviu agora a exposição da palavra e ouviu que você precisa crer em Jesus como seu Salvador, para que você possa entender a palavra e alegria e prazer na palavra do Senhor. Não há prazer maior na palavra do Senhor. Alguém que não fez isso ainda, mas que quer dizer assim: eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero essa palavra, eu quero viver essa palavra. Alguém aqui quer fazer isso? Levante a sua mão. Se houver, nós queremos orar no Senhor. Quero orar agora pela sua vida também, pedindo pelas suas dúvidas e necessidades. Quero orar pelos enfermos. Quero orar por aqueles que enfrentam adversidades e problemas, porque a Bíblia também nos ensina que devemos orar, colocar diante do Senhor. E se você tem alguma demanda na sua vida, alguma luta na sua vida, algum problema na sua vida, que você queira, nesse momento que oremos juntos aqui, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, seja qual for a sua demanda.